Olá, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Jefferson Rodrigues. Hoje eu quero trazer uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança num tempo tão complexo como nós temos vivido nestes últimos dias. Temos ouvido falar de guerras, temos ouvido falar de fome, de pestilência, e cada vez mais cristãos e não cristãos têm entrado num estado de angústia e de temor em relação ao seu futuro. E para a mensagem de hoje, eu quero trazer uma reflexão com base no Salmo de número 121. Vamos acompanhar a leitura? Salmo 121, Cântico dos Degraus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amados, antes de falar sobre o texto propriamente, eu quero trazer uma reflexão a respeito dos Salmos, do livro dos Salmos. Todos nós sabemos que a poesia, as músicas, elas refletem o sentimento que está no interior do ser humano. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas reproduzirem seus sentimentos de amor, seus sentimentos de amargura, de raiva, de esperança, através das canções e das poesias. Não era diferente deste modo com o povo hebreu. O povo hebreu tem o seu saltério, o seu inário, o seu livro de cânticos. E este livro é Salmos, onde são representadas as emoções e a confiança que o povo de Israel, o povo de Deus, estava colocando no seu Criador. Nós vamos encontrar diversos salmos com diversas características. Uns falam de temor, outros falam de segurança, mas todos eles representam a necessidade de se confiar e de se esperar a resposta que provém do Senhor que fez os céus e a terra. Os salmos são ao todo 150, com dos 2.461 versículos. Este inário do povo hebreu, ele reproduz as mais diversas situações em que este povo vivia e a esperança que eles colocavam no Deus Criador dos céus e da terra. Quanto à estrutura do salmo, há muitos que acreditam que os salmos são de autoria exclusiva de Davi. Contudo, há diversos autores. Eu elenquei alguns deles. Davi foi responsável por cerca de 73 dos 150 salmos. Por isso que muitos consideram ele como o verdadeiro autor de todo o livro. Contudo, nós vamos encontrar ainda 12 salmos escritos por Asaf. Nós vamos encontrar 11 salmos escritos pelos filhos de Coré, 2 por Salomão. Temos salmos que são atribuídos a Moisés e Etã, sendo cada um que teria escrito cada um destes salmos. Ao todo, ainda restam 50 salmos anônimos, que nós não sabemos exatamente quem são seus autores. Tecnicamente, há uma subdivisão dos livros em 5 grandes grupos de livros. Alguns intérpretes consideram que isto é uma simbologia que remonta à estrutura dos 5 livros da lei, o Pentateuco, né? E o livro que nós estamos estudando, o Salmo de número 121, ele está no 5º livro dos Salmos, que vai do versículos do Salmo de número 107 ao 150. Então, o Salmo 121, ele faz parte do livro 5, e é interessante observar que ele também está incluso em um subgrupo conhecido como Cântico dos Degraus ou Cântico de Romagem. E eu quero que você observe bem esse subtítulo que há entre os salmos do número 120 ao 134, que será um dos focos da nossa mensagem nesta manhã. Então, os salmos, que são louvores, que são exaltação, eles são de grande valor para todos aqueles que necessitam de um fôlego em momentos de dificuldade. Então, neste momento, eu quero te convidar a refletir a respeito da segurança que em tempos difíceis o cristão deve colocar exclusivamente no Senhor. Vamos dividir esta nossa reflexão em 3 momentos. O primeiro momento,
eu quero fazer uma reflexão sobre o contexto em que o escritor deste salmo o produziu. E este contexto possivelmente está subscrito no título que vem logo acima do salmo, que é Cântico dos Degraus ou Cântico de Romagem. Então eu quero trazer esta reflexão com a ideia de cantando enquanto trilhamos uma difícil jornada. Como eu já falei para vocês, o Salmo 121 está incluso no grupo chamado Cântico dos Degraus. Mas o que significa isso realmente? Existem pelo menos 3 explicações para esta questão, para este subtítulo. Mas antes de trazer essa explicação, eu quero dizer para você que este título que há em cima dos salmos que estão entre o Salmo 120 e o 134, que é o título Cântico dos Degraus ou Cântico de Romagem, ele não faz parte do texto original do salmo. Contudo, desde tempos remotos, possivelmente desde a tradução da Septuaginta, já se tem a tradição entre os escritores hebreus em colocar esses títulos, representando possivelmente o contexto no qual ele foi escrito. Mas o que significa Cântico de Romagem ou Cântico dos Degraus? Vou explicar para você nesse momento. Há 3 teses, mas eu quero me ater àquela que, segundo W.T. Purkais, é a que mais se aproxima do contexto histórico. Bem, esses cânticos teriam sido escritos para ser cantado, para ser entoado, durante a peregrinação anual em que os judeus faziam das suas mais diversas regiões até o templo sagrado. Haviam 3 grandes festas em Israel, nas quais era necessário que todo homem judeu se deslocasse das mais diversas regiões para sacrificar no templo. Estas eram a festa do tabernáculo, a festa do Pentecoste e a festa da Páscoa. Então, durante esses 3 grandes eventos, era necessário que todos se deslocassem a Jerusalém. Essas pessoas se deslocavam às mais diversas regiões, das mais diversas distâncias, e durante este processo de romagem, de contínuo deslocamento, eles estavam expostos a diversos riscos nesta caminhada. E então, acredita-se que eles entoavam estes salmos, estes hinos, pedindo a proteção do Senhor durante a sua jornada. Aqui eu trago uma aplicação para as nossas vidas. Quando nós observamos o texto de 1 Pedro 2,11, nós encontramos Pedro dizendo que nós aqui nesta terra somos peregrinos e forasteiros. Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, versículo 20, ele diz que a nossa cidade não é aqui, ela está nos céus, ou seja, estamos numa contínua jornada em direção aos céus. Isso implica dizer que, assim como o povo de Israel fazia essas romagens, esse deslocamento em direção à cidade santa, ao templo santo, nós também estamos em contínuo deslocamento. O povo de Israel, enquanto se deslocava, estava sujeito às intempéries da vida. Essas intempéries eram sede, fome, cansaço, exposição a ladrões, a roubos. Nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor, também estamos numa jornada. E nessa jornada também estamos suscetíveis a algumas intempéries, como cansaço, desânimo espiritual, vontade de desistir, necessidades materiais e, por fim, somos atacados por ladrões. E aqui, entenda-se ladrão, as forças das trevas que continuamente nos atacam e nos querem fazer retroceder. Mas assim como o povo de Israel, eles precisavam louvar e buscar no Senhor a sua esperança, nós também, como povo de Deus, devemos, nesta jornada difícil, buscar e confiar no Senhor que fez os céus e a terra. Então, esta é uma das questões que eu quero trazer nesta manhã. Então, este povo estava em contínuo deslocamento, estavam seguindo para o templo sagrado. Daí surge o nome Cântico dos Degraus, onde eram entoados estes salmos. Uma resposta a uma pergunta que requer uma resposta exata é feita quando o salmista inicia o seu livro, o seu texto sagrado. E eu coloco para você nesta manhã a seguinte pergunta: em quem devemos confiar nesta jornada? No versículo 1, o salmista faz a seguinte pergunta: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro?
Enquanto caminhavam, o perigo espreitava a muitos do povo de Deus. E eles começavam a se questionar: de onde viria a sua proteção? Dos montes? Dos homens? De quem? Essas questões ainda são relevantes nos nossos dias. Perceba que nesta jornada que nós estamos trilhando, há de se perguntar, em meio a tantas adversidades, conflitos, incertezas, de onde vem o nosso socorro? É interessante, eu quero aqui fazer um paralelo interessante com a situação dos povos vizinhos a Israel. Sabemos que Israel está localizado numa região onde todos os povos da Mesopotâmia, da antiga Mesopotâmia, daquela região do Crescente Fértil, são dados à profunda idolatria. E entre esse processo de idolatria, havia idolatria nos montes. Nós podemos perceber que o povo de Israel sofreu muito com os altares erguidos a deuses como Baal, a Istá, a Astarote, sempre erguidos nos montes. Então, esse povo idólatra colocava a sua confiança nos deuses que estavam nos montes. Então, eles inclusive acreditavam que nos montes era onde eles poderiam vencer e seriam fortalecidos. Perceba que o coração idólatra dessas nações vizinhas a Israel confiava nos falsos deuses. Aplico aqui à sua vida que muitos, nesses tempos difíceis, continuam confiando nos falsos deuses. Talvez não um Deus erguido com uma imagem, mas o Deus da sua egolatria, dos seus sentimentos que estão acima da palavra de Deus, ou talvez o Deus da juventude, o Deus da força, talvez até mesmo o Deus, sim, o Deus erguido por mãos humanas, o Deus de imagens, de escultura, de feitiçarias e de soluções fáceis para os problemas que temos vivido. De onde vem o teu socorro? De onde vem o nosso socorro? É a pergunta do salmista. É interessante observar que o Salmo de número 115, verso 8, diz que aqueles que confiam nestes ídolos, ou em qualquer ídolo, eles se tornam semelhantes a eles. É um confronto que o Senhor faz quando nós confiamos nos falsos deuses. Nós nos tornamos semelhantes a ele. Mas a pergunta do salmista continua válida. De onde me virá o socorro? Verso 2, ele responde essa inquietação, quando afirma que o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A palavra Senhor, utilizada pelo salmista no verso 2, na versão Almeida Revista e Corrigida, é uma tradução do nome sagrado de Deus. O nome Yahvé, Jeová, o nome que Deus se revelou ao seu povo. Isso tem uma implicação muito grande, pois aponta que o nosso socorro não vem de um Deus genérico, de um Deus qualquer, mas vem daquele que criou os céus e a terra, do Deus revelado nas Escrituras e não de qualquer um outro que porventura alguém adore ou alguém aponte como um ser sagrado ou que pode resolver as nossas causas. O salmista é categórico em dizer: o meu socorro vem de Yahvé, que fez os céus e a terra. Devo ressaltar que, em tempos de crise, nós somos tentados a ser atraídos pelas forças das trevas para buscar uma solução mais fácil. Estas forças diabólicas nos induzem ou podem nos induzir a, muitas vezes, procurar um jeitinho, seguir por um caminho mais fácil, ou talvez por uma feitiçaria, por uma bruxaria, por um desvio de conduta, quem sabe até mesmo por corrupções. Mas o que nós podemos compreender é que, em tempos difíceis, o socorro do crente nesta jornada continua sendo ouvindo do Senhor, que fez os céus e a terra. E, por último, eu quero destacar os versículos 3 até o versículo 8, onde nós vamos conhecer a proteção completa que vem do Senhor. É interessante observar que neste grupo de versículos, por 6 vezes, o salmista apresenta a palavra ou suas correlatas guardar. Isto implica em algo interessante, porque nós vamos compreender que neste grupo de versículos, o Senhor é aquele que nos guarda. E ele não nos guarda de qualquer jeito, mas ele nos guarda como verdadeiramente só ele pode fazer.
Aqui eu apresento 4 colocações que expressam a forma como o Senhor nos guarda. No versículo 4, nós vamos ver que ele é o guarda sempre atento. Quando o salmista diz que ele não tosquenejará e não dormirá, ou seja, na NVI expressa com mais clareza, e diz que ele é o guarda que está sempre alerta. Louvado seja Deus. Quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. Servi o exército aos 18 anos, e depois de um dia de muito esforço físico, muita atividade, ainda era no período de formação inicial, fui designado para a proteção de uns grandes equipamentos de construção, já que era o PEC. E naquela noite, tranquila, sem nenhum barulho, e ali, de repente, eu pisquei, tosquenejei, cochilei, e fui acordado pelo rondante, ou seja, aquele que estava fiscalizando, né? Fui acordado pelos seus passos e ali rapidamente me assustei e me recompus. Mas o que eu quero dizer é que, como guarda, naquele momento, eu dormi e tosquenejei. Mesmo cansado do dia, com toda a situação que um jovem, um adolescente de 18 anos é submetido, mas eu tosquenejei. Mas diferente de mim ou de qualquer outro que possa tosquenejar, ser levado pelas fadigas, o Senhor que nós servimos, ele não tosqueneja. Ele continua sempre atento às nossas necessidades. Ele é o que nos protege, que nos guarda a todo instante. Em segundo lugar, o Senhor também é o guarda que não abandona o seu posto. No versículo 5, o salmista diz que ele é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Esta imagem que o salmista usa implica dizer que ele não abandona o seu posto. Usando a linguagem militar, abandono de posto é um dos crimes mais terríveis que pode acontecer. Porque quando um militar abandona o seu posto, ele deixa os seus companheiros, a sua tropa, aqueles que estão confiando nele, desprotegidos. Dentro do militarismo, este é um crime punido com severa pena. Mas o Deus que nós servimos, conforme o salmista mostra essa imagem, é como a nossa sombra, que não nos abandona e que está sempre do lado forte, do lado direito, nos protegendo. Então, por mais que você se sinta só, abandonado, muitas vezes desprezado, compreenda que o Senhor está do seu lado. Basta que você clame a Ele, procure a Ele, busque a Ele, que Ele continua pronto a intervir na tua vida. Em terceiro lugar, o Senhor é o guarda que protege de modo completo. Versículo 6 diz que ele guarda de dia e de noite, porque o sol não te molestará de dia e a lua de noite. Mas ele também guarda das investidas do mal, no versículo 7, quando diz que o Senhor te guardará de todo mal. E ainda no versículo 7, diz que ele te guarda por completo, pois ele guarda a tua alma. A palavra alma no hebraico é uma palavra polissêmica, mas normalmente ela significa vida. Ele guarda a tua vida, nefesh, né? Ele guarda a tua existência, o teu ser por completo. Então o Senhor é este guarda que te guarda completamente, de dia, de noite, das investidas do mal. Ele guarda a tua vida, meu irmão. E em último lugar, o Senhor guarda a nossa viagem. Versículo 8, o salmista diz que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Perceba, aqui é a simbologia da entrada, da saída durante a viagem. Mas eu quero fazer uma aplicação para as nossas vidas. O Senhor guarda a nossa entrada neste mundo, a nossa existência nesse mundo. E Ele vai nos guardar até o dia em que nós sairmos deste mundo para nos encontrarmos com Ele. É por isso que o salmista reafirma que Ele nos guarda desde agora e para sempre. Ele é o Senhor que guarda o seu povo. Mas aqui eu faço uma provocação para você que está nos ouvindo. O Senhor, ele requer de nós que tenhamos duas atitudes. A primeira, confiança nele. Mas a segunda, que está diretamente ligada com a primeira. Ele requer de nós que nós sejamos fiéis a ele. Precisamos manter uma vida de fidelidade, seguindo os seus preceitos, os seus ensinos, as instruções que emanam da palavra de Deus, para que então tenhamos esta segurança de estarmos sendo guardados pelo Senhor. Meus amados, o mundo tem vivido dias terríveis, de total insegurança em todos os aspectos.
mental, com uma pandemia terrível. Agora, há os rumores de guerra com a Rússia e a Ucrânia e uma possibilidade, talvez, de um conflito maior. Temos visto os mercados financeiros se abalando, os preços aumentando, as inquietações batendo na porta de todo mundo. Mas eu quero, neste dia, te dizer que, em meio a tantos distúrbios que o mundo vive e já viveu, o Senhor continua guardando o seu povo. O Senhor continua protegendo aqueles que nele confia e espera. É por isso que eu quero trazer só um trechinho de uma música que é uma música popular entre os hebreus, mas que reflete esse salmo. E eu acho muito bonito. Eu quero trazer só um refrãozinho dela que diz assim: Ine, ine, loyono, veloisham, shame Israel. Ine, ine, loyono, veloisham, shame Israel. O que é que isso quer dizer? Eis que não dorme nem cochila, não dorme nem cochila o guarda de Israel. O Senhor não dorme, o Senhor não cochila, não dorme nem cochila o guarda de Israel. Esse é o Deus que eu e você servimos. Precisamos confiar exclusivamente nele. Lembrando que, nos dias atuais, alguns continuam confiando em carros e cavalos, na força do seu braço, em falsos deuses, mas o povo de Deus precisa confiar exclusivamente no Todo-Poderoso. E não podemos esquecer as palavras de Jesus, que eu quero encerrar esta minha breve reflexão. Jesus diz em Mateus 28, 20, Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é quem verdadeiramente protege o seu povo em tempos difíceis. Que o Senhor continue protegendo a tua casa, a minha casa, a nossa vida, e que nós estejamos sempre guardados debaixo da boa mão do Senhor. Que Deus abençoe a todos e nos ajude a seguirmos sempre firmes, confiantes neste Deus que fez os céus e a terra. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço pela palavra e te peço que o Senhor venha guardar os corações e as mentes dos ouvintes e daqueles que estão sendo abençoados por esta ministração. Ajuda-nos todos os dias e nos sustenta para sermos fiéis a Ti e confiar em Ti, independente das adversidades. Pois assim, Senhor, eu entrego em Tuas mãos a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.